Gente, boa noite para todos. Hoje, dia 31 de outubro de 2014, são 18 horas e 38 minutos. Estamos aqui com a situação do plantão Jeová no tempo. Vocês estão vendo aqui, né, o radar meteorológico aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Sistema Alerta Rio, mostrando aqui área de chuva se aproximando aqui da região aqui da Zona Norte, aqui do Rio de Janeiro do Subúrbio, inclusive pegando aqui também um pouco aqui da Ilha do Governador e Ilha do Fundão, tá? Então, o que na verdade essa chuva está sendo ocasionada? Nós tivemos realmente, tanto hoje como ontem, até mesmo um pouco na quarta-feira, dias bastante quentes. Hoje a temperatura deve ter atingido em torno dos 38 graus, algumas regiões do Rio de Janeiro atingiram temperaturas em torno de 39, 40 até 41 graus, e a tendência, na verdade, é realmente de o calor continuar, mesmo se por acaso nós tivermos essas pancadas de chuva de forma até isolada. E qual é a tendência para o final de semana, tá? O final de semana ele vai ser como? Ele vai ter uma tendência mais o que de tempo mais fechado, vai ter uma tendência, na verdade, o que de um tempo um pouco mais firme, tá? E como é que vai ficar? A frente fria, né, nós chamamos de uma verdade, uma frente fria, que ela deve pegar um pouco do litoral aqui da região sudeste, deve chegar na região sudeste a partir de amanhã, sábado à noite, tá? Vai chegar em São Paulo e essa frente fria deve chegar aqui no Rio de Janeiro entre a madrugada de domingo e amanhã desse mesmo dia, tá? Sendo que essa frente fria ela não vai ter um poder de deixar o tempo completamente fechado. O que vai acontecer dela realmente ter aumentar esse fluxo de umidade que está voltando aqui à região sudeste, principalmente aqui no Rio de Janeiro, onde vocês estão vendo aqui alguns pontos aqui, esses pontos aqui mais amarelados, laranjados, e até mesmo, se vocês prestarem atenção, alguns pontos até em tons aqui de lilás, significando chuva muito forte ou até mesmo granizo, tá? Tem algumas tempestades em volta até mesmo desses núcleos que estão um pouco mais fortes. Então, na região serrana está tendo realmente uma chuva até mesmo mais persistente, que deve estar ocasionando aí por volta assim, de 1 até 2 horas de chuva até contínua, pelo menos no mínimo. Já a questão para a região aqui do Vale do Paraíba, um pouco menos de chuva, então mais ou menos de 1 hora de pancada de chuva, e temos aqui o crescimento de área de estabilidade aqui na região aqui da Baixada Fluminense, tendenciando aqui um pouco aqui de Magé, essas nuvens aqui que estão aqui na região aqui da zona da Leopoldina, pegando aqui a Ilha do Fundão, Ilha do Governador e pegando aqui um pouco aqui do sul do Rio de Janeiro, vieram justamente aqui pela Baixada Fluminense, estão em Magé, vieram pela Baixada Fluminense, ganharam força, atingindo aqui, estão atingindo essas áreas de chuva um pouco nessas áreas aqui da região da Zona Norte do Rio de Janeiro, subúrbio, tá? Só que essa chuva aqui não deve ter realmente um grande efeito de estar com muita força, tá? Pode ter até pancada de chuva em alguns pontos até de forte intensidade, moderada forte intensidade, mas não é uma chuva que vai demorar assim muito tempo, 1 hora, 2 horas de chuva. No máximo deve ter meia hora de chuva, aquela pancada rápida de verão, aquelas chuvas que costumam ser realmente de 10 até meia hora de chuva. Não deve ter realmente uma chuva generalizada em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, parte aqui de Itaguaí, deve ter essa chuva de forma generalizada. É realmente um pouco mais forte aqui. Inclusive, essa chuva não deve ter força para chegar na parte aqui da região aqui do Recreio, parte aqui da Barra da Tijuca, Santa Cruz, não deve ter força para chegar. Pode acontecer alguma pancada de chuva mais para a noite? Pode acontecer, sendo que não é uma coisa assim generalizada de pegar chuva em todas as áreas aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Então deve ter uma pancada de chuva, deve variar entre 5 até no máximo 20 minutos de chuva, até mesmo alguns pontos de chuva, algumas localidades. Agora para mais sábado, deve ter um tempo parecido com o de hoje, na sexta-feira, com muito calor. Quem quiser aproveitar a praia pode aproveitar sem problema nenhum. E a questão é que com a chegada dessa frente fria, com essa a aproximação dessa frente fria pelo litoral de São Paulo, vai ajudar a intensificar esse canal de umidade. Amanhã a gente tem uma chance maior de ter chuvas, pancadas de chuva realmente de forma até mais considerável do que de hoje, até um pouco mais generalizada em relação à região aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, região dali da Ilha do Governador e do Fundão, Baixada Fluminense, principalmente região serrana e Vale do Paraíba.
Então amanhã a gente tem realmente uma possibilidade de chuva realmente maior do que está acontecendo ou tende a acontecer em relação ao dia de hoje. Inclusive aqui na Abolição, o tempo estava mais carregado, agora está ficando um pouco mais claro, até ainda há pouco estava arrancando um pouco de trovoada, mas a situação ainda está um pouco assim de atenção, porque a gente não sabe se de repente pode vir alguma pancada de chuva devido a alguma nuvem um pouco mais carregada devido ao seu deslocamento. A tendência para o domingo, já pela chegada dessa frente fria, é o que? Do tempo não ficar totalmente fechado, com chuva. A tendência é que o tempo fique um pouco mais propenso a ter mais nuvens no céu, ou seja, ficar aquele tempo mais claro, não dá aquele abafamento, né, que é a sensação de abafamento. Né? A gente deve ter algum período mais de sol, algumas horas as nuvens devem barrar um pouco do sol, mas a tendência mesmo é que nós tenhamos pancadas de chuva até de moderada forte na cidade, de uma forma um pouco mais generalizada em todas as áreas aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tá? À tarde, inclusive, na parte da noite. Então, domingo deve ter realmente uma chance muito maior de chuva do que amanhã e muito maior do que está acontecendo no dia de hoje. Tá? E qual a tendência da próxima semana? A tendência da próxima semana é de nós termos ainda realmente calor prevalecendo, predominando. Com essa frente fria, a gente deve ter aumento desse canal de umidade. Então, com o aquecimento durante o dia e o ar mais úmido, a gente vai continuar a ter realmente essas chances de pancadas de chuva que podem vir até de forte intensidade em algumas áreas do Rio de Janeiro. Tá? Chama a atenção que nós vamos ter realmente a chegada de uma outra frente fria no decorrer da próxima semana, e com essa chegada dessa outra frente fria vai o que? Se organizar realmente mais áreas de chuva. Vamos ter formações aí também de sistemas de baixa pressão na região sudeste, e vamos ter realmente toda a configuração ideal e propícia para que nós tenhamos realmente a volta das chuvas. E chama a atenção que no período da primeira quinzena de novembro deveremos ter volumes entre 100 a 150 milímetros de chuva, que é realmente um quantitativo bem considerável em 15 dias. Podemos até ultrapassar? A chance sim de poder ultrapassar. Né? Inclusive Vitória, a capital do Espírito Santo, nós tivemos realmente 24 horas volumes de chuva realmente muito grandes, em torno de 70 a 80 milímetros de chuva. Então, são volumes de chuva que às vezes não estão previstos, mas devido a uma situação que pode acontecer ímpar, a chuva até tende a cair até mais do que o normal, como pode acontecer no Rio de Janeiro, como também pode acontecer um pouco menos. Mas os modelos estão prevendo que deve acontecer essas pancadas de chuva em torno aí esses volumes de chuva que deve estar acontecendo de 100 a 150 milímetros na primeira quinzena de novembro. Então, para quem for realmente viajar no final de semana, ou a trabalho, ou então passear, toma bastante cuidado, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, Costa Verde, região sul do estado, também Vale do Paraíba. Tá? Tome muito cuidado em relação a essas áreas que vão ser mais tendenciosas a ter realmente bastante chuva. Também no Rio de Janeiro também, a gente não pode também deixar também de falar, porque o deslocamento, casa-trabalho, faculdade-trabalho, ou faculdade-casa, casa-faculdade, enfim. Não importa a gente for fazer, então até mesmo passear, toma bastante cuidado, leva o guarda-chuva, olha para o céu para ver se realmente está realmente com situação de perigo de chuva, porque algumas áreas pode até que não chova, mas algumas áreas realmente a gente pode ter um cuidado maior de ter uma pancada de chuva mais forte e dificultar o trajeto das pessoas, a volta para casa de algumas pessoas, a ida inclusive para alguns lugares. Então, bastante cuidado realmente essa questão. Chamou outra atenção também em relação ao calor excessivo. Né? Se você tem algum colega ou familiares, ou seja, idosos, crianças, essa é uma época do ano, né? Quer dizer, é uma época do ano, ou uma das épocas do ano, né? A gente pode falar primavera e verão, que a gente tem que tomar muito cuidado porque, além do forte calor, né? Forte calor, às vezes índices de umidade até baixos e também, às vezes, índices de umidade até um pouco mais elevados, que a gente precisa também beber bastante líquido devido à perda que a gente tem do nosso líquido para a atmosfera. Então, a gente precisa devolver para o nosso organismo água, o que? Senão a gente se desidrata. Hoje, por exemplo, eu particularmente, quando fui para o centro da cidade,
realmente eu senti uma sensação realmente de desconforto. Então, pelo que eu estou acostumado realmente a correr, a ter distâncias consideráveis, a andar também, e eu realmente estava sentindo uma situação realmente de um pouco de desconforto. Então, imagina para quem, caso criança, né, bebês de colo, idosos, né, que vão para a rua e às vezes até esquecer de beber água. Então, alerte seu colega para ele poder beber água, ingerir líquidos, para evitar alguns problemas posteriores, tá bom, gente? É uma situação que a gente tem que tomar cuidado e também alertar realmente para quem te olha, o próximo ali está precisando ali, não custa nada a gente oferecer uma água ou então alertar quanto a essa necessidade que às vezes a gente não o corpo não diz, mas a gente sempre está precisando em relação a isso para evitar algum tipo de colapso, tá? Bom, gente, então eu fico por aqui. Vocês estão vendo aí mais imagens atualizadas aí do Alerta Rio, tá? Prefeitura do Rio de Janeiro, com essas informações aí de chuva, tá? A gente não deve ter, pelo menos na região metropolitana do Rio de Janeiro, situação aí que inspire realmente cuidado, apenas uma pancada de chuva em alguns pontos isolados, mas para quem está aqui na região serrana do Rio de Janeiro, é para tomar um pouco mais cuidado com essas pancadas de chuva. Mas a gente não deve ter grandes transtornos em relação à chuva, tá? Só peço atenção a vocês em relação a amanhã e domingo, pelo menos final de semana. Para a próxima semana, a partir de quarta-feira, vocês tomem bastante cuidado, porque a situação realmente é de alerta, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar aí no Face, que eu vou ter a satisfação de estar respondendo para vocês da melhor forma possível. Então, gente, bom final de semana, curtem bastante aí, curtam a praia, curtam o dia de vocês aí no final de semana, curtam aí dançar, enfim, curtam viver, tá? Um grande abraço a todos e fiquem na paz, tá? Um abraço.